Enfim, chegamos. Notícia boa, leve pra gente falar aqui, dar uma alegrada no vídeo. A comissão foi instaurada, finalmente as coisas começaram a andar. Espero que voem a partir de agora. Isso aqui tem que ser para ontem. O presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, aprovou no início da madrugada da quinta a criação de uma comissão para implantação de um sistema de voto auditável nas eleições. Você vê lá, né? O pessoal da direita, a Bia tá lá, Felipe Barros tá lá, Paulo Martins, Aline, não vou lembrar o nome de todos os outros ali, me perdoa, mas o mais importante é isso. A Bia nos avisa, conseguimos a quantidade necessária para a instalação da comissão especial do voto impresso auditável. Eu, o futuro relator Felipe Barros, o melhor deputado que nós temos, na boa, né? E o futuro presidente da comissão, Paulo Martins. Estamos no plenário esperando a leitura do ato de instalação. Paulo Martins é um cara de direita, não é assim um bolsonarista, agora manda muito bem também. Muito bem. É um deputado assim, fino, sabe conversar, sabe articular. Um dos grandes feitos do Paulo Martins, você sentiu na sua pele. É o cara aí para te dar liberdade e não pagar imposto sindical. Sabe imposto sindical? Aí, ó, Paulo Martins. Já critiquei ele algumas vezes por algumas falas assim, na internet. Ele às vezes dá uns moles, mas reconheço, o cara é bom, o cara é fera. Felipe Barros também. Espero. Estão querendo me dar esperanças. Estão querendo me dar esperanças. Eu puder para ajudar, fazer pressão, vamos juntos. E olha só que coincidência, né? Nesse mesmo período, o Paulo Eduardo Martins diz, ó, pai da urna eletrônica é derrubado da Secretaria de Informática do TSE. Cai secretário de Informática do TSE, pai da urna eletrônica. Giuseppe Giannino estava no cargo havia 15 anos. Falhas, viu, Barroso? Quem diz é o próprio antagonista, Cláudio Dantas. Falhas no sistema tribunal nas eleições municipais motivaram substituição. Tivemos falhas nas urnas maravilhosas do Barroso. Falhou. E vejam só, que interessante. Vamos falar de voto. Eu espero que dê tempo para falar das pesquisas de voto, de intenção de voto. Lula e o voto impresso. Uma possível contradição. E, gente, esse cara aqui não é a primeira vez que eu tô trazendo as ideias deles. É um cara normal, assim como vocês, só no Twitter. É um cara de esquerda. De esquerda. Esse cara é de esquerda mesmo. Não é assim, meia boca de esquerda, não. E já é a terceira vez que eu vejo ele aí abordando bem o assunto. Vamos ver o que ele tem para falar. A história da impressão do voto não começou em 2018, com a eleição de Bolsonaro, ou no ano seguinte, com a deputada Bia Kicis. Essa história vem desde 96, com a nossa primeira eleição com urnas eletrônicas. Para quem não sabe, e só fiquei sabendo recentemente, em 96, as urnas brasileiras utilizavam um sistema de impressão do voto que não era visível ao eleitor. Em 96, imprimia e a gente não sabia. Rapaz! A urna imprimia um papelzinho e ele então era depositado em uma urna lacrada para fins de auditoria. É exatamente o que a gente quer, gente. Em 96 era assim. Que história é essa? Você vê, ó, um sistema parecido foi utilizado nas eleições de 96, mas sem divulgação do voto impresso ao eleitor. No pleito seguinte, 98, a iniciativa foi abolida. Informações relevantes. Esse processo foi abandonado em 98 e nunca mais foi utilizado. Em 2002, após uma lei do Requião, apoiada por Brizola do PDT, olha só, partido de esquerda, e por outros senadores, utilizamos no país o voto impresso em algumas cidades. Eu já falei sobre isso em outra thread, eu mostrei a outra thread que ele trouxe no outro dia, que a gente falou bastante, ele fez um dossiê sobre o assunto. Ele fala o seguinte, ó, só que eu deixei escapar algo. Em 2003, o sistema de impressão foi retirado das urnas e nunca mais utilizado. Ele deveria ser usado em todo o país já em 2004. Em 2004 já era para ter tudo, todo o país. O voto impresso auditável. A lei que retirou o novo sistema foi sancionada pelo recém-eleito Lula. O Lula entrou, sancionou a lei e liberou. Não, vamos suspender. Vamos suspender o voto auditável. Saía assim o registro físico do voto e entrava o registro digital.
necessidade de um registro digital? Por que não manter o físico? A proposta foi criada pelo senador Eduardo Azeredo, do PSDB, ainda em 2003 e aprovado em poucos meses. Logo o PSDB, os tucanos que tiveram essa ideia. Segundo informações da época, a proposta havia sido um pedido do TSE e de Nelson Jobim, presidente da entidade. Sempre o TSE, né? E o Nelson Jobim lá fazendo lobby contrário. Não, história aí, pô. História aí. Aí. Eu não vou ler aqui esse texto, não vai ficar muito longo, ainda quero comentar de mais coisas. Dá pausa aí, eu acho que dá pra ler. A proposta do senador tucano e a lei sancionada pelo petista enterraram de vez o voto impresso no Brasil, mas não os debates em torno dele. Saltamos agora para 2009. No apagar das luzes do governo Lula, se discutia uma nova reforma eleitoral. O relator da reforma na Câmara era o então deputado Flávio Dino, favorável à época do voto impresso e auditável. O Flávio Dino, hoje o comunista lá do Maranhão, que tanto reclama, ele era a favor. O que foi que mudou, hein? Será que ele descobriu como é que o TSE funciona? O segredo do TSE? O segredo do cálice de ouro? É o Cálice de Ouro, aquele filme do Indiana Jones? Enfim. Dentro do governo Lula estava Nelson Jobim, aquele que em 2002, né, o TSE era contra. E agora era o poderoso ministro da Defesa no governo petista. Mantendo uma certa coerência histórica, o ministro era contrário ao voto, chamava de retrocesso, a mesma coisa que o Barroso diz. Enquanto isso, o projeto sob a impressão do voto foi aprovado na Câmara e Senado e enviado ao Lula para ser sancionado junto com outros pontos da reforma política. O ministro Nelson Jobim insistia publicamente para que o presidente vetasse o trecho sobre o voto impresso auditável, mas isso não ocorreu. Lula comprou a briga e sancionou o projeto, garantindo assim a impressão para 2014. Em 2014 era para ter o voto auditável. E você vê, ó, Lula sanciona. Lula manteve o texto aprovado pelo Congresso na parte que prevê a exigência de impressão de votos em um percentual de urnas em todo o país nas eleições de 2014. Isso é com a matéria do G1, do Globo. O presidente não levou em conta o pedido de alguns ministros como Nelson Jobim para vetar proposta dos deputados. Jobim chegou a classificar a mudança de retrocesso. A mesma coisa que o Barroso diz. A mesma coisa. E todos vieram do TSE. É sentar no TSE, ver o graal, olha, esse é o graal. É aqui. Opa, então esquece o voto auditável. Não podemos ter auditoria. Descobrir o graal, rapaz. Já disse, não importa os votos, importa quem conta os votos. Após essa breve memória histórica, algumas coisas ficam abertas, mas uma delas merece destaque. Por quais motivos o presidente Lula vetou o voto auditável em 2003 e sancionou a lei garantindo a impressão em 2009? É uma pergunta que poderia ser feita ao ex-presidente. É mesmo, né? Eu concordo. E esse é um cara de esquerda. E aí, Lula? Por que você era contra em 2003? Foi a favor em 2009? Por que agora vocês do PT estão contra novamente? Porque foi que tanta coisa que muda, né? Isso daqui foi uma matéria também em 2009. Você vê, ó. Nelson Jobim apoiou a derrubada do voto impresso. Em relação ao voto impresso, a decisão pelo veto presidencial foi praticamente unânime. Segundo fontes do Ministério da Justiça, em um processo eleitoral feito por urna eletrônica como no Brasil, imprimir voto seria um retrocesso, não sei porquê. O veto também recebeu apoio, olha só, do ministro da Defesa, Nelson Jobim, e da Casa Civil. Isso aqui foi em 2009. Sabe quem era? Foi em 2009. Sabe quem na época era o ministro da Casa Civil do Lula? Sabe quem era o ministro da Casa Civil na época? Não sei se eu coloquei aqui. Não coloquei. Dilma Rousseff. A Dilma também era contra. E olha só que a hipocrisia da esquerda. Foi a vez do Chico Alencar. E esse cara aqui também é um cara de esquerda, Rômulus. Ele é jornalista, tem canal. Estava aqui o Chico Alencar e falou o seguinte, ó, o Senado está realizando uma consulta pública sobre o voto impresso. Vamos votar? Não. E mostrar que acreditamos em um dos sistemas eleitorais mais avançados do mundo. O Brasil é maior que Bolsonaro. Aí o Rômulus, ele coloca aqui, ó, um vídeo de 5 anos atrás, que o deputado Chico Alencar vota contra veto ao voto
impresso. Significa assim que o Chico Alencar ele é a favor, ele é contra vetar o voto. Em 2015, Chico Alencar era a favor do voto impresso auditável. E aí o Rômulo coloca aqui uma matéria de 2008 falando sobre milícias, CPI das milícias. Olha o que ele quer fazer com isso. Flagra. Por que Chico Alencar do PSOL, em 2015, na qualidade de líder da bancada do PSOL, recomenda voto a favor do voto impresso, ora se coloca contra, com argumento tosco que contradiz a fala anterior. Em 2015 não tinha milícia? Chico é do Rio de Janeiro. Marcelo Freixo presidiu CPI das milícias em 2008. Agora o pessoal diz que é coisa de miliciano. Em 2015, eu acho que tinha milícia em 2015, né? Ele era a favor. Chico Alencar sentiu, falando na postagem, briga interna na esquerda, para falar, nossa posição é clara. Somos contra o voto impresso em 100% das urnas. Entendemos que o voto impresso deve ser colhido por amostragem aleatória em diferentes regiões do país, para caso de eventuais auditagens e sem que o eleitor tenha acesso a esse voto para provar a quem quer que seja como votou. Essa foi a nossa posição quando deputado federal e continua sendo a mesma atualmente. E aí o Rômulo fala o seguinte, desculpa aí, o deputado, o Chico, né, deputado mais. Há confusão entre coisas bem distintas. Uma é percentual de checagem aleatória entre urna eletrônica e registro em papel individual de cada voto na mesma para auditoria. Outra coisa é impressão, necessariamente de 100% para que haja a própria alea na auditoria. Tipo assim, eu entendo o que o Chico está falando. Eu não acho que a gente precisa assim, de auditar o voto em 100% das urnas. Não precisa ser em 100%. Agora você imprime o voto de 100%. Se você só coloca voto auditável em 5% das urnas, aí o pessoal fala, nessas aqui a gente não frauda. Beleza? A gente não vai fraudar nessa. Nas outras a gente pode brincar, fazer um malabarismo. Não, você botar o voto em todas, na hora de pegar, aí você escolhe 5%, aí o cara não vai saber. Todas as urnas têm um voto. E aí? Será que isso daqui vai cair na auditoria? Ih, rapaz. Vai ser meio complicado, hein? Se eu mexer nessa urna daqui. Olha aí. Olha aí. Isso daí é a hipocrisia da esquerda. Parabéns tanto ao Rômulo quanto, deixa eu lembrar o nome aqui do menino, ao Ederson. Tem que dar os parabéns, né? São da esquerda, são tudo, mas estão no caminho certo. E aí, ele ainda coloca aqui o Marcelo Freixo, voto impresso favorece o poder das milícias. Aquela balela de sempre. Ele falou, Marcelo Freixo, então por que em 2015 o pessoal votou a favor? O que é que muda, cara? Deixa desse discurso babaca, discurso idiota. E aí, só pra gente fechar o vídeo de hoje, isso daqui, matéria do Globo. Teve uma pesquisa ontem aí da Datafolha que diz que Lula campeão. 55% no segundo turno, Bolsonaro com 32%. É muito estranho, né? 55-32%. E o restante dos votos? Vou anular, vai ser o que? Voto em branco? Beleza. E aí, para os petistas, essa pesquisa eleitoral é sinal que o Brasil superou ódio a Lula. Oh, meu Deus. O resultado positivo e a queda de rejeição tem a ver com a esperança do povo em voltar a ter um país com desenvolvimento e direitos. Vimos que tudo que a Lava Jato fez para retirar Lula e o PT da disputa eleitoral não fez bem para o Brasil. O legado que sobrou é Bolsonaro na presidência, desemprego e empresas quebradas. Fala aí a Gleisi Hoffmann. O partido dela, né, que apoia a destruição da economia, né, fechando tudo. O importante é inverter a narrativa e jogar na culpa em Bolsonaro. E a pesquisa mostrou Lula tem 41% no primeiro turno, contra 23% de Bolsonaro. E se ambos forem ao segundo turno, Lula venceria 55 contra 32. Um monte de pesquisa, né? Todas as pesquisas falam que Lula ganha. Aí vem a eleição e Lula ganha. E a gente não tem voto impresso. Mas não me parece crível, porque eu não vejo comoção nas ruas, eu não vejo ninguém acompanhando Lula. Onde Bolsonaro vai, tá tudo lotado. Você vai desconfiar das urnas do Barroso? Vocês estão entendendo, né? Porque tem gente que não quer o voto auditável. Porque no papel, assim, né? Na barrigada, escrever em artigo jornalístico vale qualquer número. Em pesquisa do Datafolha, do Ibope, qualquer número que botar funciona. Inclusive que Bolsonaro perderia para todos, né? Como foi em 2018. Tem gente que tem muito medo do voto auditável. Mas eu sei que também tem medo. Eles têm medo do Carlos Gabas.
Pessoal, não percam o foco. Tô falando seríssimo. Carlos Gabas precisa ser convocado para a CPI. E dá aquela curtida nesse vídeo, né? Compartilha. Vamos tentar chegar aos 500 mil de inscritos. Se inscreve nas minhas redes, principalmente no Telegram, quer saber algumas coisas em primeira mão. E a gente se vê em breve. Amanhã, com certeza. Fui, meus amigos.